E a questão dos que já estão condenados, nós entendemos que são aqueles que não receberam a Cristo. O mundo já está condenado, o mundo jaz no maligno, né? Sim. Mas quando a igreja for arrebatada e estiver diante desse trono branco, aqueles que morreram sem Cristo, eles serão julgados nesse período ou vai ser depois? O julgamento do grande trono branco ocorre após o milênio. O texto lá de Apocalipse 20 diz que os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Então, após os 1000 anos serem passados, né, vai haver o juízo final, o que a gente chama julgamento do grande trono branco. Então, existem julgamentos diferentes. Existem São vários. 2 tempos de julgamentos aí em relação a... Eu apresentei agora 2, mas tem mais, ainda tem mais. Tem um julgamento de Satanás, seus demônios, tem um julgamento de quem sobreviveu à tribulação, que a gente chama julgamento das nações. Tem um julgamento dos crentes da antiga aliança e dos mártires. São vários julgamentos. Se você quiser aprender mais sobre isso, se matricula no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Nós temos uma unidade aqui em Macapá. Como é o nome qual é o endereço aqui? Aqui é na General Rondon 12... Fala aí para eles. 1207. General Rondon 1207. Próximo do Tribunal de Justiça. Então, você pode estar procurando aqui. De segunda a sexta, nós temos expediente aqui na igreja. Temos um pastor que se encontra aqui das 8 horas da manhã até as 17 horas. Você pode estar procurando, que ele pode te dar mais informações. Pronto, pode deixar até um número aí de contato, se alguém quiser mais informações. Podemos. Eu vou pedir para a mídia colocar o número de contato aí que eles vão colocar. Você entra em contato e para você se informar quando vão abrir as matrículas. Você ensina tudo isso aí no Rema, pastor? Tudo isso aqui e muito mais, né? A matéria escatologia é uma matéria que ela possui, ao todo a gente vai dar 7 aulas, né? De 2 horas, são 14 horas comigo ou com o professor indicado da matéria para ensinar, para aprender sobre escatologia. Nós falamos sobre métodos de interpretação, nós falamos na escatologia sobre esses julgamentos, né? Sobre as ressurreições, ressurreição dos mortos, falamos sobre o estado dos mortos, falamos sobre o assunto segundo a vinda de Cristo, sobre o livro do Apocalipse, estudamos o livro de Daniel, o Evangelho de Mateus, Sim. O sermão profético de Jesus no Monte das Oliveiras, o cumprimento das profecias bíblicas, né? É um seminário muito completo e você consegue aprender bastante. Mas, assim, nos 2 julgamentos que nós falamos, vai ter outros julgamentos, mas muitas pessoas associam esse julgamento de Cristo, que o julgamento de Cristo, o tribunal de Cristo, né? O tribunal de Cristo vai ser onde a igreja vai estar ali diante dele. E aí o trono branco, que é onde os ímpios estarão diante do Senhor. Serão condenados. Serão condenados. No julgamento de Cristo, muita gente fala que a nossa vida vai aparecer num telão lá diante do Senhor. E é real isso? Rapaz, o telão faz parte da imaginação de cada um, né? Eu acho que o filme vai passar na mente de cada um, porque como a gente tem lembrança... Sim. Né, foi falado no episódio anterior, né? O filme vai passar na nossa mente. A nossa mente é melhor do que um telão. Você pode viajar até para o Japão se quiser agora com a sua mente, usando a sua mente. Sim. O telão é na própria mente. O telão lá, a Bíblia não mostra nenhum texto, não. Mas tem gente que diz, vai passar um filme. Sim. Então, é só para fazer essa distinção, porque eu percebo que até eu mesmo pensava que era a mesma coisa. O tribunal de Cristo e o trono branco. Trono branco. Tudo a mesma coisa. Na minha cabeça, antes era a mesma coisa. Mas então o tribunal de Cristo é um local onde a igreja vai receber os galardões do Senhor. Sim. Ela não vai ser mais julgada. Porque a igreja já foi julgada nele, né? Se está no tribunal de Cristo, já escapou da tribulação, já está salvo. E o trono branco é onde o ímpio será julgado. Será julgado sem possibilidade de salvação. Ímpio antes ímpio de Cristo, todas as épocas. Ímpio de todas, de todas as épocas. Amém. Vão comparecer diante do trono branco. E em relação a galardões, a questão de autoridade, né?
Você falou que uma das coisas são a autoridade. Existe alguma outra coisa que nos mostra, alguma outra passagem que nos mostre outra coisa em relação a galardão? A única coisa que eu descobri foi isso. Até agora se me mostrar outras questões, eu até posso estudar, mas eu não... Até hoje, que na verdade a autoridade é tudo, né? De uma forma geral. Você pode receber a autoridade para ser o prefeito de Macapá. Pois é. Quem sabe a autoridade, na verdade, te dá... Abre muitas outras portas, né? Te dá outras coisas. Então, assim, tendo a autoridade, você já tem o suficiente. Quem sabe aí alguém não vai ser o presidente do Brasil aí no reino milenar de Cristo. Então, falando, como você falou aqui, o reino milenar e presidente do Brasil, nós estaremos nessa mesma terra, sim, no reino milenar. Sim, que isso vai governar por 1000 anos, né? Nessa mesma terra. Nessa mesma terra. E quando a Bíblia fala que se farão novos céus e nova terra? Após o milênio. Depois que terminar o julgamento do grande trono branco após o milênio, capítulo 21 de Apocalipse, a cidade santa desce, a Nova Jerusalém, desce do céu, o mar deixa de existir, e essa cidade é um cubo perfeito, né? Ela desce e ela passa então a fazer parte dessa nossa atmosfera aqui. A própria cidade tem seu próprio sol, que é Deus, e tem sua própria atmosfera. Ela tem 2.250 quilômetros de altura, largura e profundidade. É um cubo, um quadrado perfeito. Não existe na Terra uma cidade desse tamanho. Ela é mais ou menos como se eu fosse daqui até o Espírito Santo, né? O estado do Espírito Santo, de Macapá. A 2.250 quilômetros eu acho que deve dar mais ou menos aí. Estou fazendo uma conta meio absurda aqui, mas é mais ou menos isso aqui, né? 2.250 quilômetros de largura, altura e profundidade. É uma cidade muito linda, é feita de material translúcido, onde quando o sol bate nela, brilha, ela reflete toda a sua glória, o seu resplendor. Ela possui muralhas de 75 metros, tem 12 portas, estarão abertas, né? E essas portas, elas são feitas de pérola, né? E cada pérola 15 metros. Imagina o tamanho da ostra. Fiquei pensando, né? Imagina o tamanho da ostra. Mas né? Ela vai descer sobre essa terra. A cidade desce do céu. Vai ficar aqui, vai colar nesse chão aqui. E Deus desce com a cidade, né? Que é o mais interessante, que o próprio Deus desce com a cidade. Que a Nova Jerusalém é a habitação divina, né? Sim. É onde está o Senhor, né? Hoje. Aí quando a gente vai aqui para... E nós vamos habitar nessa nova cidade? Os glorificados habitam na cidade, né? Eles fazem parte eles têm acesso à cidade, os glorificados. O Apocalipse 21 vai dizer assim: vi novo céu, né? E nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aí diz assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis que o tabernáculo de Deus com os homens está. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E para não dizer que foi sem querer, ele repete: e Deus mesmo estará com eles. Então a cidade desce, Deus desce com a cidade. E ela passa então a fazer parte desse planeta aqui também. É agregada aqui, né, no planeta. E aí a gente entra para a eternidade. Aí você falou, os glorificados vão ter acesso à cidade. Mas nesse período vai ter pessoas que não vão estar glorificadas? Existem pessoas que vão estar vivendo, né, aqui. As nações vão trazer a sua glória. O texto, depois você lê em casa, Apocalipse 21 e 22, você vai perceber que existe uma vida dentro da cidade e uma vida fora da cidade. E as nações vão trazer a sua glória. As pessoas vão continuar se procriando normalmente, né? Vai ser como a gente vive hoje. Claro que de uma forma bem melhor, né? Sim. Onde Satanás, a questão do mal, né? Satanás e seus demônios serão jogados no lago de fogo. Então veja que... Não vai ter mais Satanás. As pessoas vão olhar, não vai ter mais ele para tentar e nem perturbar. As pessoas, elas próprias estarão olhando para a história e vendo o acontecimento de tudo. Vendo a tribulação, a segunda vinda como história
Isso traz muito peso para quem estiver vivo, né? Uhum. As pessoas continuam com seus corpos procriando. Porque, assim, eu estou fazendo essas perguntas porque muitas vezes a gente tem uma ideia do céu e da glória e de viver com o Senhor como um local sem nada, né? Só nuvem e luz. Eu acredito que a gente vai aproveitar toda a tecnologia que já temos e glorificado certamente que nós vamos operar com a capacidade muito maior para criar coisas, né? O universo é muito grande. Sim. Vamos poder explorar outros lugares, eu acredito nisso. Então, a ciência, né? O conhecimento não vai ser jogado fora, descartado. Muito pelo contrário. Nós vamos avançar e avançar Amém. muito. E as pessoas terão a chance de aceitar Jesus ainda, né? Nesse período. Então, eu tinha uma ideia de eternidade abstrata. A maioria dos crentes, quando a gente fala nessas coisas, é até um pouco irresponsável o que a gente está fazendo aqui, porque eles não têm tanta escatologia dentro deles para a gente entrar nesses assuntos. Eles não têm. Muitos deles vão entrar agora em parafuso. Eles não têm. É até irresponsável. Esse tipo de informação eu nem dou, nem para aluno, quando ele está começando o meu curso. Sim. Eu tenho um curso pago, ele me faz a pergunta, eu falo, cara, estuda primeiro. Quando você chegar lá, na parte do Apocalipse, você vai ter muita escatologia para ter essas respostas. Então, eu até dei aqui porque você me perguntou. Sim. Mas certamente que isso não é saudável para eles, porque eles não entendem da forma como a gente entende, pela quantidade de estudo que a gente tem. Porque, infelizmente, as pessoas ainda carregam muito folclore dentro de si. Acredita que não vai ter vida aqui, né? Eles não acreditam que a gente vai voltar para o milênio, né? Que Cristo vai reinar por 1000 anos. Para eles, morreu, a gente vai ver no imaterial até lá. Eu vou te dizer assim, o que eu pensei por muito tempo, porque eu perguntei. Sim. Porque antigamente não tinha um... Me perdoe, não se sinta, como é que eu posso dizer... Meu pastor sempre fala algumas coisas assim, eu vou ter que usar esse exemplo, porque é algo que eu vivi, mas... Antigamente tinha um comercial da escola, que o desce redondo ou sobe quadrado, né? E aí lá no inferno era só festa e tudo mais, que descia redondo. E no céu era mó paia, era só nuvem. E aí na minha cabeça ficava um negócio de nuvem e de luz e não tinha mais nada. A ideia de que vamos viver para sempre no céu, ela é destruída simplesmente com esse texto aqui que eu acabei de ler. Isso é a Bíblia, né? A cidade desce, Deus desce com a cidade. E aqui tem uma vida dentro da cidade e outra fora, onde as nações vão trazer a glória das nações e honra aquele que mora na cidade, que é o nosso Deus, né? Então existe, na verdade, muito a se aprender sobre escatologia. Essa parte final da Bíblia é uma parte que tem muitas lacunas. Nós não temos aqui todas as respostas para muitas perguntas aqui ainda. Mas eu acredito que à medida que a gente vai estudando, a gente vai esclarecendo um pouco mais. Amém. Mas que para muita gente aqui, uma coisa louca, parece ser, mas se você estudar com coerência, você vai entender que tem uma árvore da vida. Olha só, as folhas da árvore são para a cura das nações. Ó. O texto lá diz isso, diz que a árvore dá fruto, 12 frutos. É um fruto a cada mês. Sim. E nós entendemos que a árvore da vida, ela representa a imortalidade, porque quando Adão pecou, colocou-se guardas para guardar a árvore, para ele não comer e viver eternamente. Então veja que ela representa a imortalidade. Eu creio na minha maneira de interpretar. Cada um tem a sua forma. Não tenho textos assim para te comprovar o que eu estou te dizendo, é uma teoria. Quando eu não tenho texto, eu digo logo, rapaz, isso é teoria, viu? Tudo aqui é teoria que a gente está falando dessa parte. Então, eu acredito que as pessoas vão aceitando a Cristo e para receber a glorificação vai ter que comer do fruto da árvore da vida. Senão não daria fruto. Eu acredito nisso. Por enquanto, a gente pode receber a glorificação no arrebatamento, né? Beleza, igreja? Igreja do Senhor. Os santos do Antigo Testamento, após a segunda vinda de Cristo, junto com os mártires da tribulação, recebem glorificação. Então vamos dizer que para a gente está mais fácil. Está mais fácil. O povo que sobreviveu à tribulação, que passou pelo julgamento das nações, porque quando Jesus voltar, após a segunda vinda, depois da tribulação, vai ter pessoas que sobreviveram à tribulação. Sim. E elas vão passar pelo julgamento das nações. Aqueles que se converteram, eles entram para o reino milenar de Cristo com corpos comuns. E a gente entra glorificado.
Aqueles que não se converteram são eliminados. No capítulo 25, ali aparece os bodes e as ovelhas. Quem é ovelha fica à direita e quem é bode à esquerda. Veja que não é bom ser esquerda, né? Aí é o que é eliminado, né? Veja que Cristo elimina. Essas pessoas, elas não entram para o reino. Elas são lançadas no lago de fogo. Então só entra para o reino justo. Essas pessoas entraram para o reino milenar com corpo comum. Entenda bem. E a gente glorificado. Glorificado e não glorificado pode conviver junto? São perguntas que surgem. Claro que sim. Cristo glorificado apareceu para os discípulos, comeu com eles, esteve com eles, mostrando que podem conviver juntos. Então Cristo reina por 1000 anos, glorificados e não glorificados. A Bíblia não me mostra o resultado depois desses que não ficaram glorificados, o dia eles ficando glorificados, não me mostra. Eles vão ter filhos, vai morrer muita gente na tribulação, não vai? Então vai precisar se encher a terra de novo. Então esses vão estar com o corpo comum, se procriando. E glorificado não procria. Jesus falou que a gente seria como os anjos, né? Sim. Então, automaticamente, quem vai se procriar, encher a terra de novo, são os não glorificados que sobreviveram à tribulação. Seus filhos vão nascer. É muita coisa que eu estou te falando. Se a gente for falar de escatologia, a gente acaba entrando numa linha, entra em outra. É por isso que, quando você me mandou aquelas perguntas, eu falei, cara, os saltos aqui vai ser muito distante entre uma coisa ou outra. O estudo organizado, a gente vai construindo de etapa em etapa. Mas nós estamos num podcast, ninguém pode escapar das perguntas desse homem. Sim. Certo? Ele vai fazendo as perguntas e eu vou respondendo. Agora, eu não sei se você tem escatologia o suficiente dentro de você para entender tudo que eu estou falando. Eu vou encerrar esse episódio de hoje. Porque abriu muitas caixas. Muitas caixas. Mas assim, apesar de ser um podcast, nós temos consciência de que aqui é para que as pessoas cresçam. Então, a melhor forma de você crescer é buscar a palavra. É buscar entendimento no que a Bíblia diz, no que a Bíblia ensina. E o meu conselho para você é busque conhecimento. E uma das formas que nós temos para lhe fornecer conhecimento é o Centro de Treinamento Bíblico Rema, né, professor? Que é onde o professor ensina tudo isso, fala sobre todos esses assuntos que nós estamos conversando aqui durante esses dias, durante esses episódios. Então você pode estar procurando o Centro de Treinamento Bíblico Rema e procurando também o professor Antônio Lira nas suas redes sociais. Nós vamos colocar aqui o contato dele, que ele tem o curso Escatologia. É curso avançado de Escatologia 2.0. Apocalipse em 23 horas, né? É o Apocalipse em poucas horas. Que a gente interpreta o livro em 23 horas. E também o curso avançado de Escatologia 2.0. Que aí vai te dar uma base melhor para justamente conseguir absorver mais coisas, ter mais densidade naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque realmente, se a gente fica conversando aqui, começa a abrir muita coisa, e se não tem profundidade, ou fica louco, ou realmente, irmão, você deseja cada vez mais do Senhor. E é o que eu estou desejando, cada vez mais do Senhor. Obrigado, pastor, por estar aqui com a gente em mais um episódio. E obrigado por trazer essas verdades para o nosso coração. Muito obrigado pela sua audiência. Te aguardo no próximo episódio. Amém. Glória a Deus.